Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Dragon Ball, mesmo sendo uma obra muito boa, de vez em quando acaba cometendo um erro aqui ou ali, e os fãs acabam ficando meio confusos. No vídeo de hoje eu tô aqui pra contar algumas curiosidades e esclarecer algumas perguntas dos fãs. Inclusive uma pergunta que tem ficado meio famosa ultimamente. Mas é claro, antes do vídeo começar, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no par, que é muito importante, e também não se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, bora pro vídeo. A primeira pergunta, apesar de ser meio simples, tem muita gente que ainda não sabe a resposta. Por exemplo, é só você dar uma vasculhada no YouTube que você vai ver o que eu tô falando. Tem muitos desses vídeos do Vegeta ou Goku trazendo o planeta Vegeta e seus pais de volta. E aí que fica a pergunta, por que eles não fazem isso? Primeiramente, o Goku é até que bem simples. Ele nunca chegou a ter um laço emocional, nem com o Bardock, nem com a Jin. E se teve, ele esqueceu porque bateu a cabeça. Enquanto na questão do Vegeta, vai um pouco mais na personalidade dele. E também no seu desenvolvimento, a questão da personalidade, porque ele não se importou tanto na época, e a única vez que ele demonstrou ter se incomodado com isso foi quando ele estava prestes a ser morto pelo Freeza. E a segunda razão é porque ele está satisfeito com a vida dele de agora. O Vegeta não sente falta do planeta Vegeta ou dos pais dele, e ele também tem muito arrependimento de quem ele foi no passado. Isso é ressaltado várias e várias vezes no Super, então não faria sentido ele trazer nem o planeta e nem os seus pais de volta, por mais que fosse um fanservice interessante. Outra pergunta que eu já vi muitos fãs fazendo é em relação ao Torneio do Poder. É claro que o Torneio do Poder, por ser o arco mais famoso de DBS, ele acaba que vai ter muitas dúvidas. Mas essa aqui se trata de uma coisa essencial do arco, que no caso é o Freeza, ou melhor, a escolha dele ter ido participar. Por que o Freeza e não o Cell? Por que trazer o Freeza de volta para lutar pelo universo e não outros vilões icônicos? E aqui eu também creio que a resposta seja meio clara. Primeiramente, é claro, querendo ou não, o Freeza é o vilão mais famoso da franquia. Você pode achar o Cell um vilão melhor, um vilão mais interessante, mas não tem como negar que o Freeza é o mais famoso. Tanto é que sempre que eles podem, eles trazem o Freeza de volta. A segunda questão, e creio eu que seja a principal, é o fato de que o Freeza estava no nível Blue, e o Cell ainda tinha o mesmo nível do Gohan Super Saiyajin 2 lá daquela época. Então, por mais que ele tivesse algum tempo para treinar, ainda assim não valeria a pena, porque nós temos que lembrar que o Freeza foi o último escolhido e foi bem em cima da hora. E também tem a questão de que tem muito mais peso o Goku lutando com o Freeza do que lutando com o Cell. Já a próxima, apesar de ter sido sim respondida na história, tem muita gente que não viu. Nesse caso por que as esferas do dragão do futuro não foram usadas para reviver os Guerreiros Z? E o interessante dessa aqui é que ela também responde outra pergunta, que é como a Mai estaria tão jovem no futuro de Trunks. E essa pergunta é basicamente respondida em algumas páginas extras da saga Black, onde o Toyotaro retrata parte do passado do Trunks do futuro. E ali nos é mostrado que as esferas do dragão foram sim reunidas, mas um pouco antes da Bulma poder fazer isso, e quando ela achou as esferas, era a gangue Pilaf quem tinha reunido. O Pilaf, na hora do desespero, pediu para ficar jovem e ele acabou virando um bebê, assim como a Mai e o Shun. E quando o Gohan e a Bulma foram ver as esferas do dragão de novo, elas já tinham virado pedra, simbolizando, é claro, que infelizmente o Piccolo foi dessa pra uma melhor. Então o Pilaf é o maior vilão de Dragon Ball, porque ele foi responsável por toda a merda que aconteceu no universo do Trunks. E sabe quem mais fez muita besteira no futuro do Trunks? Eles mesmos, os androides. E agora a pergunta é justamente sobre eles. Nesse caso tem muita gente que não entende como é que funciona a energia infinita deles. Basicamente o 17 e a 18 tem como se fosse um gerador de energia, que faz com que eles não se cansem e nem precisem se recarregar, enquanto alguns androides acabam que morrem quando chegam em zero de energia. Além do mais, eles podem ficar spamando ataques de Ki infinitamente, e mesmo assim, isso não desgasta eles. A gente vê isso na saga Android, na saga Moro, na saga do Torneio do Poder, e eles também têm uma vantagem em relação aos outros androides, pois por justamente serem humanos, eles acabam que podem ficar mais fortes treinando, diferentemente do Gama 1, 2, Android 16, enfim. E o Cell provavelmente não tem essa questão da energia infinita pelo fato dele ser um bio-android. Então o corpo dele não é mecânico, é orgânico. Ele é vida criada artificialmente, mas ainda assim é vida, enquanto o 17 e 18 são humanos modificados. Tem muita variação de android em Dragon Ball. Agora, falando de uma história que eu pessoalmente acho extremamente confusa, é a da Sala do Tempo.
Canonicamente, a Sala do Tempo teve a sua primeira aparição lá na saga Cell, onde o Goku acabou usando ela como uma carta na manga para poder derrotar o Cell. Mas sim, você provavelmente já viu ela antes e com uma funcionalidade diferente, pois tanto no anime de Dragon Ball clássico quanto no anime da saga Saiyajin, ela já foi explorada antes, ou pelo menos um conceito extremamente semelhante de uma Sala do Tempo. Na versão de Dragon Ball clássico, o Goku acaba voltando no tempo justamente na época do Mestre Kami jovem, e até mesmo acaba se encontrando com o Mestre Mutaito. E também temos algo muito parecido em DBZ durante o treinamento dos Guerreiros Z no Palácio do Kami-sama, onde eles simplesmente enfrentam dois Saiyajins do passado. É claro que são Saiyajins extremamente mais fracos, mas ainda assim é algo muito interessante. E curiosamente, esses fillers apareceram antes no anime do que a Sala do Tempo foi apresentada no mangá. Então existe sim uma pequena possibilidade do Akira ter se baseado no que a Toei fez. Mas também, é claro, existe a possibilidade dos dois serem pensados em conceitos parecidos. Só que enquanto a do Akira se trata mais de um treino prolongado, a da Toei é mais um treino espiritual / mental. E já que eu entrei nesse assunto da Sala do Tempo, eu já vou aproveitar para explicar por que a Sala do Tempo não apareceu antes. No caso, dentro da história, né? Por que o Goku não falou sobre a Sala do Tempo antes? E nesse caso é bem simples, mas muitas pessoas podem ter esquecido. A Sala do Tempo é um lugar muito, mas muito difícil de se treinar dentro. Tanto é que quando o Trunks entra lá, ele fala da temperatura e do peso do lugar. Faz muito calor aqui, o ar é rarefeito e a gravidade aqui é muito maior. E se eles não fossem fortes o suficiente, poderiam acabar até mesmo morrendo lá dentro. E isso, estamos falando de um Trunks, Vegeta, Goku e Gohan da saga Cell. Agora, imagina se fossem as suas versões passadas. Eles não tinham resistência o suficiente para ficar lá e treinar. E é por isso que muitos personagens não vão para a Sala do Tempo. Mas comenta aí se você acha que o Akira se inspirou na Toei ou não para criar a Sala do Tempo. E por último, mas não menos importante, essa aqui foi a razão de eu estar fazendo esse vídeo. Porque eu vi alguns vídeos e fãs debatendo no Reddit sobre essa questão do Gohan. No caso, se ele tinha usado Super Saiyajin 2 ou não contra o Dabura. E essa dúvida vem no fato de que no mangá não tem os saiozinhos do Super Saiyajin 2. E como o Gohan está de cabelo cortado, não dá nem pra diferenciar pelo corte de cabelo dele. Também temos muitas pessoas que argumentam que o Gohan teria subestimado o Dabura e por isso iria no Super Saiyajin 1, ou que pelo fato dele estar enferrujado, ele não conseguiria ficar no Super Saiyajin 2 por muito tempo e por isso foi no 1. Mas vamos por partes. Primeiramente, será que o Gohan conseguiria lutar com o Dabura só no Super Saiyajin 1? Eu pessoalmente acredito que não, ele levaria uma surra, porque o próprio Goku disse que ele teria mais ou menos o nível do Cell Perfeito. E se eu não estiver enganado, ele disse que se fosse a versão deles de 7 anos atrás, eles teriam que se juntar para derrotar ele, mas eu posso estar errado. E sim, ele ainda tinha o Super Saiyajin 2, porque ele demonstrou isso lá no torneio. Se fosse algo que ele não conseguisse usar, não faria sentido ele ficar demonstrando toda hora. E eu entendo que o Gohan tem o QI de uma ameba quando se trata de combate. Ele é basicamente o pior artista marcial da obra. Então na cabeça de algumas pessoas faria sentido ele subestimar o Dabura. Mas eu pessoalmente também acredito que não. Apesar dele não estar com raiva e não lutar exatamente com tudo, ele não poderia estar se segurando. Principalmente porque o Goku avisou ele que ele tinha o mesmo nível do Cell. E nessa época o que o Goku falava era respeitado e importava. Mas Goten, então por que não tem os raiozinhos do Super Saiyajin 2? E eu lhe respondo, meu caro, Akira Toriyama. Não só o mestre passava muito perrengue para publicar os mangás, então muitas das vezes ele fazia na correria e até mesmo doente, mas também o Akira nunca foi conhecido por ter a melhor das memórias. Inclusive, algumas vezes ele literalmente esqueceu que o Super Saiyajin 2 existia, chamando o Super Saiyajin 3 de Super Saiyajin 2, assim como ele já se esqueceu de personagens. Então não é loucura imaginar que ele poderia ter simplesmente esquecido esse detalhe, principalmente porque dentro da história não faria sentido ser o Super Saiyajin 1. Eu fiz esse vídeo realmente porque esses vídeos e posts falando sobre isso me chamaram a atenção. Porém, talvez acabe se tornando um quadro aqui no canal, caso vocês queiram ver mais sobre curiosidades e perguntas de Dragon Ball. Mas enfim.
Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa estar passando por uma fase muito difícil da sua vida, e talvez você não tenha a mínima ideia de como recomeçar. Mesmo tendo essa vontade de fazer a coisa certa, as coisas podem parecer difíceis e você sente um peso nas suas costas quando tenta melhorar. Mas eu quero que você saiba que você não pode desistir. Tantas coisas já passaram, mas a vida com certeza vai melhorar. E você pode não acreditar em mim, mas acredite em Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no par, que é muito importante, e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês, e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo, e valeu, falou e fui!